Olá, queridos! Que bom que estamos juntos outra vez. E o estudo de hoje vai falar de uma coisa muito boa, que foi o que encheu meu coração quando eu era muito criança ainda e comecei a falar sobre, e ouvir falar sobre as verdades do Evangelho. Cristo foi preparar um lugar no celeste país do Senhor, onde havemos de ter nosso lar e onde só reinará paz e amor. Esses hinos enchiam meu coração. Eu espero que encha o seu também. Hoje nós vamos falar deste lar celeste que Jesus foi preparar para nós. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, por tua misericordiosa bondade, amparo, por seu cuidado, por suas promessas que não falham. Abençoa-nos agora ao estudarmos, para que o Senhor, ao ser o centro de nosso coração e de nossa vida, possa ser agora, através do teu Espírito Santo, a iluminação que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando era pequena, que eu ouvia falar de um reinado, de um reino, eu ficava pensando como era estar na frente de um rei, como seria isso? Como seria falar perto de um rei? Como que seriam as palavras dele? Você já parou para pensar que você vai estar mesmo num reino de verdade? Mas um reino que nunca mais vai ter fim? Observe que estudo maravilhoso que nós vamos ter agora. Por favor, pegue a sua Bíblia, é hora de estudar a palavra de Deus. Vamos lá? Quem há de afinal reinar sobre o reino de Deus? Eu não estou falando sobre o reino da Rainha Elizabeth, eu não estou falando sobre o reino da Suécia, eu estou falando do reino de Deus. Quem vai reinar lá? Por favor, Miqueias 4. Lá em Miqueias, lembra dos livros do Velho Testamento? São livros bem pequenininhos, são os profetas menores, lembra? Acha, por favor, o livro de Miqueias. Um pouquinho antes do livro de Mateus, você vai encontrar livros pequenos, curtos, são os profetas menores. Acha a Bíblia em Miqueias, por favor. Miqueias, achou? Capítulo 4, vamos juntos? O verso 8, a pergunta é, quem afinal há de reinar no reino de Deus? Miqueias 4, 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Uau! Deixa eu comentar uma coisa com você. Sabia que o Senhor Deus tinha feito a terra para ser o domínio de Adão, do homem? Sabia disso? Deus havia dado a terra para Adão, aqui era o reino dele. A ti virá o primeiro domínio, será dado de volta para os filhos do Altíssimo. O reino será dado. Avante. Quando interrogado acerca de ser ele rei, o que Jesus disse? Observe bem. São João 18, vai lá. São João 18. Vamos ver o que Jesus disse ao fato. Eu acho muito lindo a linguagem de Jesus. São João 18, o verso 37 diz assim. Olha bem. Perguntou-lhe Pilatos: és tu rei? Respondeu Jesus, olhe bem, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Espera aí, Jesus quando foi interrogado, ele disse, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Jesus nasceu para ser rei. Mas ele não reinará sozinho, você vai ver já já. Como apareceu Jesus por ocasião da transfiguração? Mateus 17, 2. Vamos dar uma olhadinha? Como foi que Jesus apareceu no momento da transfiguração? Mateus 17. É muito bom saber estes textos. Você deve ir guardando tudo isso. Não perca estes estudos. Vai passando para todo mundo. Mateus 17, 2 diz assim. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Gente, pode imaginar isso? O nosso Jesus é assim, é desse jeito. Quem mais apareceu naquela ocasião? Mateus 17, 3. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Desceram do céu estes dois para consolar Jesus naquele momento. Tá.
Agora veja, nesta representação em miniatura do reino de Cristo, bem como na sua entrada triunfal em Jerusalém, Cristo apareceu como rei. Moisés representa os santos adormecidos a serem despertados por ocasião da vinda de Cristo. E Elias, os santos vivos que serão transladados para o céu por ocasião da vinda de Jesus. Entendeu? Agora, para que fim vem Cristo novamente? Ele vai vir para quê? Segundo Tessalonicenses 1:10. Corre em 2 Tessalonicenses. Vamos lá, Jesus vai vir para quê? Qual é a intenção dele vir aqui? Se ele já é rei no céu, se ele já tem todo esse poder, ele já é rei. Mas 1 Tessalonicenses diz que ele virá para quê? 1 Tessalonicenses, vamos lá. Perdão, 2 Tessalonicenses 1:10, vai lá, 2 Tessalonicenses 1:10 diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porque nosso testemunho foi crido entre vós. Olha só, então Jesus virá para quê? Para ser coroado rei diante de nós, no nosso coração. Vou voltar de novo aqui, ó. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Olha só, então Jesus virá, olha que coisa interessante, para ser glorificado nos seus santos. Isso é importante você saber. De que falarão os santos? Que linguagem nós vamos ter? Qual vai ser o assunto nosso? Salmo 145, 11. Vamos lá para Salmos. Salmo 145, verso 11. É muito importante você ver isso. Eu já achei Salmo 145, verso 11 diz assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Amém, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Quanto durará esse reino? Será um reino, por exemplo, o reino mais longo que nós temos na Terra. A Rainha Elizabeth está aí há muito tempo, parece que quase 70 anos. É o reino mais longo, parece que já aconteceu na Inglaterra ou no mundo. Mas o reino de Deus durará quanto tempo? Salmo 145, 13. Olha o que diz: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Glória ao nome do Senhor. Mas onde você e eu entramos nisso? Presta atenção. Para que fim, para que situação foi criada a terra? Isaías 45, verso 18. Vamos lá? Vai para o livro de Isaías 45, verso 18, diz assim: para que fim a terra foi criada? 45, 18 diz: pois assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Entendeu isso? Não é bonito isso? A quem Deus deu a terra? Salmo 115, 16. Vamos lá? Lembra que eu falei que nós tínhamos que saber sobre esses textos? Salmo 115, verso 16. Vamos lá? Salmo 115, verso 16, diz assim: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Gostou de ler isso? Eu acho isso interessante demais. Avante! Agora, para que fim foi o homem criado? Salmo 8, 6. Vamos ler aí mesmo no livro de Salmos, Salmo 8, verso 6. Para que fim o homem foi criado? Quando originalmente o homem foi criado, foi para quê? Salmo 8, verso 6, diz assim, eu vou ler com você. Faze com que ele, o homem, tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Olha, o que Deus tinha colocado na mão do homem? Tudo. Agora veja. Ao perder o homem seu domínio, a quem ele entregou? Segundo Pedro 2,19. Agora vem uma parte triste, né? Segundo Pedro 2,19. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. Segundo Pedro 2,19, você vai encontrar quando o homem perdeu o domínio que tinha recebido totalmente de Deus, o que aconteceu? Segundo Pedro 2, o verso 19, diz assim, olha só. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, deste mesmo se torna escravo. De quem o homem foi vencido? Passou para as mãos do inimigo. Você sabe disso, né?
O homem foi vencido por Satanás no jardim do Éden e ali se entregou, bem como sua posse, às mãos do seu conquistador. Ao tentar a Cristo, de que se arrogou Satanás ser proprietário? Vai lá correndo, por favor, em Lucas 4. Dá uma olhada que Satanás, ele disse claramente na tentação que ele era dono de alguma coisa. Lucas 4, dá uma olhadinha aqui, versos 5 e 6, diz assim: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem quiser. Olha o que ele disse. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Satanás disse que ele era dono do quê? Entendeu bem, né? Que coisa terrível. Por intermédio de quem será estabelecido o primeiro domínio? O primeiro domínio que era de Adão será restabelecido através de quem? Agora, olha, você acabou de ler isso comigo? Você acabou de ler lá em Miqueias 4:8. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. A torre do rebanho é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Por que disse Cristo são os mansos bem-aventurados? Olha só, vamos lá, Mateus 5:5. Vamos juntos? Quando você entender isso daqui, você vai gostar. Mateus 5:5. Olha uma das promessas de Jesus. Ele disse assim: bem-aventurados mansos, porque eles o quê? Você sabe, herdarão a terra. Quem vai herdar a terra? Os mansos, os salvos. Bom isso. Esta herança não pode ser realizada na terra, porque em geral os verdadeiros mansos poucos bens terrestres possuem, somente na nova terra. Os justos não são recompensados aqui. Seremos recompensados quando Jesus voltar. Vamos ver quando eles serão recompensados. Provérbios 11. Corre em Provérbios. Você vai ver Provérbios 11. Rapidinho, eu sei que é fácil de achar Provérbios. E logo, logo você vai estar craque com os outros livros da Bíblia também. Eu sei que Salmos, Provérbios são fáceis de achar. Mas logo, logo você vai estar abrindo a Bíblia aqui a colar com facilidade. Provérbios 11, achou? Olha agora o verso que eu quero que você veja, é o 31. Dá uma olhada. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Nós somos punidos aonde? Na terra. Agora, onde serão os justos recompensados? Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Qual será a diferença entre o galardão do justo e do ímpio? Qual será? Agora dá uma olhadinha em Salmo 37, corre em Salmo, para que você entenda que é muito sério isso. Salmo 37, corre, já pegou? Pegou o livro de Salmos 37, lá no iniciozinho. Você tem uma Bíblia nova, uma Bíblia boa de passar as páginas. A minha já está velhinha, fica difícil de trabalhar, mas a gente chega lá. Salmo 37, você vai encontrar o verso 34, diz assim. Olha só o que diz aqui. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Entendeu isso? Aqui mesmo receberemos a nossa recompensa, tanto um quanto o outro. O justo receberá a recompensa aqui, porque receberá a terra, e o ímpio receberá a recompensa aqui, porque serão exterminados. Entendeu a situação? Avante um pouquinho mais. Que promessa foi feita a Abraão no tocante à terra? Gênesis 13. Vai lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 13. Você vai encontrar agora, foi feita uma promessa para Abraão, que inclui você e eu. Gênesis 13, por favor, o verso 14 e 15 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para todo o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Nossa, que coisa linda. Nós estamos incluídos nisso, você e eu. Interessante isso, né? Para sempre. Quanto compreendia essa promessa? Romanos 4:13. Vamos ver que extensão tinha. Romanos, vai lá no livro de Romanos, por favor. Romanos 4, por favor, para que você entenda, verso 13, diz assim: a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Seria herdeiro do quê?
do planeta todo, do mundo. Você entendeu que a terra tinha sido dada para nós para ser a glória de Deus aqui. O pecado veio e estragou, o Senhor Jesus vem e resolve o problema e devolve o mesmo lar para Adão. Entendeu? Avante, olha. Quanto da terra de Canaã possui Abrão enquanto ele viveu? Enquanto Abrão viveu, tinha sido prometido que ele seria dono do mundo, que toda a sua descendência faria isso. Mas quanto disso ele teve? Aí mesmo no livro de Hebreus, vai para frente um pouquinho no livro de Hebreus, para frente um pouco, acha o livro de Hebreus, você vai gostar, Hebreus, capítulo 11, verso 13. Enquanto Abraão estava vivo, ele teve quanto desse planeta? Hebreus 11, verso 13, disse assim: todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Interessante isso. Interessante mesmo. Hebreus 11, 13 diz claramente que nenhum deles receberam a promessa ainda. Quanto da prometida possessão esperava Abraão receber em vida? Em vida ele esperava receber alguma coisa? Hebreus 11, 8 a 10. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele esperava qual? Ele sabia que a terra seria renovada. Ele sabia disso, ele sabia. Que será da terra no dia do Senhor? Esse planeta aqui, no dia da volta de Jesus, vai acontecer o quê? Que será da terra no dia do Senhor? Segundo Pedro 3,10 diz assim. Olha lá, segundo Pedro 3, verso 10 diz o seguinte. Olha só. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se descobrirão. Então, o que vai acontecer com a terra no dia da volta de Jesus? Será moída pelo fogo. Que coisa terrível, não é? Que coisa terrível. Mas avante, dá uma olhadinha aqui o que você precisa entender. O que acontecerá depois disso? Depois disso, então, segundo Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. É isso que está escrito em segundo Pedro 3,13. Então, depois da terra ser totalmente destruída pelo fogo, o que Deus vai refazer aqui? Novo céu e nova terra. Interessante isso. Quem vai morar lá? Você e eu. Agora, o que farão esses resgatados do Senhor? Olha que coisa linda. Como vai ser isso? Vai lá em Isaías 65. Corre em Isaías 65 para que você veja um pouquinho da nossa vida lá. Esse é um pedaço da sua vida e da minha vida na nova terra. Isaías 65. Eu gosto de pensar nisso porque eu sei que é minha morada eterna, que é o meu lugar para sempre, que é onde eu vou poder ter as pessoas que eu amo para nunca mais me separar delas, que eu sei que é onde para a eternidade toda nunca mais verei uma só lágrima. Isaías 65, corre lá para que você veja, é muito bonito, verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi. Você sabia que antes o leão também comia grama? Está escrito em Gênesis 1, verso 30. Lá no início, quando Deus fez o mundo, era assim. Eles não comiam um ao outro. E quando Deus renovar tudo, será de volta como era no Éden. Olha só, mas o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não farão dano nem mal algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso me enche o coração. Que período de culto serão observados na nova terra? Sabia que vai ter culto lá? Isaías 66, 22 e 23. Diz assim, ó. Não edificarão, olha bem. Que período de culto serão observados na nova terra? Isaías 66, 22 e 23. Vamos lá, 22 e 23. Quando que nós faremos culto na nova terra? Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Que dia que nós vamos adorar a Deus no céu? Eu sei que agora você deve estar
com a mão na cabeça. Você que está aí do outro lado deve estar pensando, mas Maísa, nós vamos adorar no dia de sábado? É por isso que eu já guardo o sábado aqui. Porque o sábado é para ser guardado, sim, foi guardado lá no Éden. Será guardado na nova terra, para a eternidade toda. O tempo de culto, o dia de adoração a Deus continuará sendo o sábado. Mas isso é história para o próximo estudo, tá bom? Vamos continuar pensando como é a nova terra. Que farão então os resgatados do Senhor? Isaías 35, 10. Vai lá em Isaías 35, verso 10. O que é que nós vamos fazer? Vamos lá, Isaías 35. Que bonito, né? Pensar sobre isso. Isaías 35, 10 diz assim: e os remidos do Senhor voltarão, e entrarão em Sião com júbilo. A alegria eterna coroará suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. É o que eu quero para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Que extensão terá esse reino então? Que tanto? Salmo 72, 8. Vai lá, Salmo 72, verso 8. É lá a sua casa, não é aqui. É lá que nós vamos. Vale a pena você se esforçar para isso. Salmo 72, verso 8 diz assim, ó: dominará de mar a mar, e desde o rio até todas as extremidades da terra. Que extensão é o reino do nosso Jesus? Todos os lugares, todos os detalhes, todas as células, todos os micro-organismos, tudo que existe será do nosso Deus, do nosso Jesus. Que diz Daniel deste reino? Daniel 7, 27. Dá uma olhada lá. Daniel 7, 27. Corre no livro de Daniel. Daniel é para frente de Salmos. Daniel 7, 27, você vai encontrar o que Daniel falou sobre esse reino. E eu fico pensando que oportunidade tremenda nós temos de saber estas coisas. Olha o que diz. O reino e o domínio e a majestade debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Que lindo! Eu faço parte disso. Agora pinte na sua imaginação a coisa mais linda do mundo. Ainda não vai conseguir chegar até o que está preparado para nós. Um lugar de paz completa, de completo domínio de Cristo, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que veio dar a vida por nós, aquele que preparou o melhor. Tudo que existe agora de mal e de miserável será então exterminado, e o Senhor recriará a terra diante dos seus olhos e entregará de volta na nossa mão. Só que Ele mesmo virá morar aqui conosco. Não é maravilhoso? Isso é para você. Vale a pena restaurar a vida, cuidar das coisas para a volta de Jesus. Vamos estudar sobre o dia de Deus? Vamos estudar o próximo estudo, nós vamos estudar sobre isso. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome pela oportunidade que temos de estudar, saber da Tua vontade. Ajuda-nos a estudar as Tuas leis, Senhor, no próximo estudo sobre o Santo Sábado, para que possamos entender por que é da Tua vontade que tenhamos este dia de guarda no céu. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está ouvindo e nos prepare para encontrar Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.